Fala galera, beleza? Hoje vou falar para vocês das duas provas que nós tivemos a semana passada. Eu falei um pouquinho sobre elas no vídeo da semana passada das notícias do ciclismo, mas acabaram as provas e agora eu vou fazer uma análise a respeito do que aconteceu na Paris-Nice e na Tirreno Adriático e o cenário que está se formando de dois caras aí, né? Primož Roglič e Tadej Pogačar, ambos eslovenos, despontando como os caras mais fortes para disputar o Tour de France lá em julho. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a definição, né, da Paris-Nice, que aconteceu na etapa 7, que é a chegada no Col de Turini, uma etapa com 155,2 km, que para os padrões dos caras é uma etapa curta. Então a gente teve quem venceu a prova foi o Primož Roglič. A gente teve ali o grupo chegando na frente, o Roglič, o Daniel Felipe Martinez, o Simon Yates, o Nairo Quintana e quase chegando, pegando eles, o João Almeida e o Brandon McNulty, ambos da UAE Emirates. Então o que aconteceu? Se você deixar para a chegada, para essa paulada final, o Roglič é praticamente invencível, né? E ele corre desse jeito, ele não bate muito antes e chega muito escapado, ao contrário do Pogačar. Ele vai administrando e puff, vai lá e ganha esse sprint final na chegada. Então ele venceu essa etapa. Na oitava etapa, que era já dentro de Nice, a gente teve uma pequena surpresa. Tava muito frio, mas muito frio mesmo, a gente via pelas roupas dos caras. E os caras fizeram um circuito saindo e chegando em Nice, e a última montanha não é uma montanha dura, nem longa, é uma montanha dura, mas ela não é muito longa, que é o Col d'Eze. Eu já fui lá, já subi essa montanha, é dentro da cidade, né? E Eze é uma cidadezinha perto ali de Nice. Você subia, chegava lá, depois descia e chegava na orla, né, em Nice. Nós tivemos uma surpresa, por quê? Porque a gente tinha 4 caras ali que estavam juntos, que era o Simon Yates, o Wout van Aert, o Primož Roglič e o Nairo Quintana. No finalzinho da subida do Col d'Eze, o Simon Yates ataca e o Roglič não consegue ir com ele, né? A vantagem entre eles não era muito grande, né? Depois eu vou falar como que ficou a classificação final. E o mais interessante é o seguinte: o Nairo Quintana não aguentou o passo, sobrou do Wout van Aert. Cara, o Wout van Aert pegou na ponta e estava tentando buscar o Simon Yates, que tinha aberto um gap, e o Nairo Quintana, que é o escalador puro, sobrou da roda do Wout van Aert. E o Wout van Aert, claramente para quem assistiu a transmissão, estava esperando o Primož Roglič. Então a gente tem algumas conclusões aí. O Roglič de vez em quando dá essas caídas de fase, né? A gente fala que caiu o disjuntor do cara. E o Wout van Aert, cara, é um monstro, né? O tanto que ele tá subindo, né? Para quem não sabe, os caras estavam treinando lá em Teide, lá em Tenerife, e tem um amigo meu que mora lá, o Luiz Flauzino, que é ciclista lá na Espanha, até viu os caras treinando, que o Van Aert fazia subidas junto com o Roglič. Então, né, é impressionante o tanto que ele sobe por ser um cara pesado como ele é, um cara de clássicas. Bom, o que aconteceu? Na hora que depois teve a descida e a chegada no plano, o Van Aert foi puxando o Roglič e chegaram só a 9 segundos do Simon Yates. O Simon Yates ganhou a etapa, mas não levou a geral. Na entrevista no final, depois da prova, o Roglič falou que o Van Aert era metade homem, metade motor. Mais ou menos assim, com aquele inglês bem exótico dele. Outro destaque é que todas as entrevistas o Roglič dava com o seu pequeno filho lá no colo. Então foi bem interessante. O Roglič então fez terceiro lugar, o Brandon McNulty fez quarto e o Nairo Quintana fez só 14º, chegando no pelotão, chegando 1,44 atrás do Primož Roglič e do Van Aert. A classificação final da Paris-Nice então ficou o Roglič 29 segundos na frente do Simon Yates, que é o irmão que está na Bike Exchange. O Adam Yates, que é o outro irmão, está na Ineos,
Terceiro e quarto lugar, quem tá? Daniel Felipe Martinez e Adam Yates, os dois da Ineos Grenadiers. E aí, daqui a pouquinho eu falo. Nairo Quintana em quinto, da Arkea Samsic, e Jack Haig. João Almeida só oitavo lugar. E aí a gente tem Guilherme Martin da Cofidis e tal. Vamos lá então, o que é a análise? Primeiro, a Ineos Grenadiers, assim, não sabe quem é o líder. Até hoje eles não sabem quem vai ser líder. Quem vai ser líder nessa... Eles não sabem. Então, ou é o Adam Yates ou é o Daniel Felipe Martinez. O Adam Yates sobrou, o Martinez está escalando melhor, foi lá e conseguiu chegar na frente do Adam Yates. O Simon Yates está se mostrando um cara muito forte para subir, né? Então a gente viu que ele conseguiu largar o Roglic. E o Roglic administrando com um contrarrelógio absurdo, quase no nível dos especialistas de contrarrelógio, lembrando que ele é o campeão olímpico de contrarrelógio. Mas o Primož Roglic mostrou que ele está forte, sim, sabe, queria ganhar de todo jeito a Paris-Nice porque ele perdeu o ano passado, teve que abandonar na última etapa, sim, mas ele não está tão forte quanto o seu compatriota esloveno Tadej Pogačar. Vamos lá, Tirreno Adriático. Tirreno Adriático, 7 etapas, tá? E a etapa rainha era a etapa 6 de Apetio a Carpegna, 215 quilômetros. E o que aconteceu? A gente tinha as duas montanhas mais duras ali no final, e foi uma coisa interessante porque a gente teve aparecendo um cara que fazia tempo que não aparecia e que sobe muito bem, o Mikel Landa. E o Mikel Landa, cara, botou um passo, estava muito frio também. E o Tadej Pogačar simplesmente falou: esse passo teu aqui não está muito bem. Pegou, acelerou e sumiu, né? Então nessa etapa aí, ele chegou, botou 1 minuto e 3 segundos em cima do Jonas Vingegaard e do Mikel Landa. Então essa é a diferença. O Pogačar, ele tá atacando quem ele fez lá na Estrada Bianca, a 50 km da chegada, e colocando uma quantidade absurda de tempo em cima dos caras. E o Roglic corre de uma maneira um pouquinho diferente. Nessa etapa, quem chegou em quarto lugar, o Richie Porte, né, que está último ano, Damiano Caruso, dois senhores já quase de idade, né, senhores de idade, 30 e poucos anos os dois, mas mostrando aí, depois em sexto, Jay Hindley, sétimo, Thibaut Pinot, e Juli Ciccone pelo Bilbao. Então esses caras aí são os que ficaram bem. Uma surpresa negativa foi o Remco Evenepoel, que tomou 4 minutos do Pogačar nessa etapa, e até pouco ele ganhou, né, o contrarrelógio do Pogačar na Tirreno Adriático. Então acho que o Remco Evenepoel tem que rever um pouquinho se ele é um voltista, se ele é um contrarrelogista, se era um cara para clássicas. Ele tem muito tempo para ver isso aí ainda, tá? Tem gente que falava que o Evenepoel era o novo Merckx, mas na verdade eu acho que o novo Merckx é o Pogačar. Bom, isso foi a 6ª etapa. A 7ª etapa foi uma chegada em sprint, quem ganhou foi o Phil Bauhaus, e a classificação do Tirreno Adriático ficou Tadej Pogačar em primeiro, Jonas Vingegaard em segundo com 1 minuto e 52, Mikel Landa em terceiro com 2,33, Richie Porte em quarto, Jay Hindley em quinto. Então, gente, o que está se demonstrando? Que a gente vai ter uma disputa grande entre Tadej Pogačar e Primož Roglic no Tour de France, né? Então, essa disputa vai acontecer, e nós temos duas equipes muito bem estruturadas. Porém, Jumbo-Visma mais bem estruturada do que a UAE Emirates. A UAE Emirates recebeu muitos reforços, né? O Pogačar tem muito cara para ajudar ele na montanha, né? Tem o Rafael Maika, a gente tem o próprio Brandon McNulty, que correu a Paris-Nice. Então a gente tem os caras para ajudar ele na montanha, o David Fórmulo também, mas não é uma equipe que parece ser tão bem estruturada em termos de atletas como é a Jumbo-Visma. Então a Jumbo-Visma tem uns passistas muito fortes, tem os caras para escalar muito fortes, e tem o Van Aert, né? A Emirates não tem o Van Aert. Então essa é uma grande diferença. Então isso aí, pessoal, é
o que aconteceu nessas duas provas maravilhosas. Paris-Nice com o Primož Roglic vencendo e Tirreno Adriático com o troféu, para mim acho que é o troféu mais bonito de todo o World Tour, aquele tridente dourado lá, com o Tadej Pogačar ganhando o Tirreno Adriático mais uma vez. Tinha ganho no passado, esse ano ganhou de novo. Beleza, galera? Fica ligado aí que ainda tem vídeo nessa semana falando a respeito da primeira monumento da temporada, que acontece no sábado, Milan-San Remo. Até mais. Abraço.